Língua Portuguesa, Gramática, Livro A, Lição 3, Aula 2. Olá, estão todos bem? Como passaram desde a nossa última aula? Espero que estejam todos bem. Olá, tudo bem aqui? Aqui também. Ótimo! Hoje teremos convidados especiais na nossa aula. Os números. Vai ser muito legal. A gente vai aprender muitas coisas com eles. Mas antes, vamos corrigir o dever de casa. Dever de casa. Vocês tinham 2 exercícios para fazer. Um deles é bem diferente de qualquer exercício que a gente já fez. Palavras cruzadas. Vamos ver isso de perto? Vocês tinham de escrever palavras que têm X ou CH e outras que têm G ou J. Bastava olhar o desenho e escrever uma letra por quadrinho para formar a palavra. Mas tinha de usar a letra correta. Alfa, você pode mostrar como fez? Muito bem, Alfa, está correto. O exercício pedia também para vocês reunirem as palavras que têm a mesma letra, X, CH, G e J. Como você fez, Alfa? Palavras com X: xícara, caixa. Palavras com CH: salsicha, sanduíche, chuveiro. Palavras com G: geladeira, garfo. Palavras com J: berinjela, tijolo. Certo, Alfa. Muitas vezes a gente se confunde com essas palavras mesmo. Não lembra se escreve com X ou com CH, com G ou com J. Por isso tem que treinar mesmo e ler bastante. Lendo, vocês vão gravar como escrever corretamente. Agora vamos fazer o exercício 18. Vocês tinham de escrever 4 frases seguindo os modelos que a gente viu na aula passada. Tem que juntar as palavras e formar uma frase só. E precisa prestar muita atenção ao verbo. Beto, mostre para a turma como você fez o exercício. Marina e eu comemos jiló no jantar. Ele comeu caju no lanche. Eu e Juca comemos canjica no almoço. Eu comi queijo na merenda. Certo, Beto, muito bom. Agora conte como você escreveu cada frase. Marina e eu comemos jiló no jantar. Por que você usou o verbo comemos? Porque tudo tem que estar no passado. E também porque comemos combina com Marina e eu. Isso mesmo. Marina e eu não combina com comi, nem com comeu, por exemplo. E a segunda frase? Ele comeu caju no lanche. Por que você usou o verbo comeu? Está no passado. Ele não está comendo agora. Ele já comeu. Então, é comeu. E comeu combina com ele. É isso aí. O verbo está no passado e ele combina com ele. E a terceira frase? Eu e Juca comemos canjica no almoço. É como na primeira frase. Eu e Juca combina com comemos. Sim, comemos combina com eu e Juca. Não poderia ser eu e Juca comi ou eu e Juca comeu. Para encerrar, a última frase. Eu comi queijo na merenda. Comi combina com eu e está no passado porque a ação já aconteceu. Eu não estou comendo agora.
É isso mesmo, verbo no passado. Bem, vocês aprenderam bastante sobre o passado. Agora é hora de voltar ao presente. É assim que se escreve. Essa história de falar de receitas durante a aula pode dar fome, não é? Mas também pode despertar a curiosidade. Olhem para a frase que vai aparecer na tela e me digam se vocês também não ficam curiosos ao ler isto. Eu e Juca comemos no almoço. Alguém ficou curioso? E se ficou, por quê? O que você quer saber? O que eu e o Juca comemos? É claro, a gente quer saber. A frase diz que eu e Juca comemos alguma coisa no almoço. Agora eu quero saber o que foi. Que pergunta a gente pode fazer para descobrir? O que eu e o Juca comemos? Isso! O que eu e o Juca comemos no almoço? E o que a gente está tentando fazer com essa pergunta? A gente está tentando descobrir o que eles comeram. A gente está procurando mais informações sobre a frase. Sabem por quê? Porque quanto mais informações a gente tem, mais claro fica o texto. Se a gente tem mais informações, pode escrever textos melhores. Textos que todo mundo entende. Vamos ver um exemplo? Picar é um verbo, certo? No exemplo, a gente faz perguntas usando o verbo picar. Picar o quê? Picar como? E com as respostas a gente consegue escrever frases. A pergunta é: picar o quê? A resposta é bananas. E a frase é picar bananas. Se a pergunta é picar como? A resposta é em rodelas. E a frase é picar banana em rodelas. Agora é a vez de vocês. O verbo é colocar. E as perguntas são: colocar o quê? E colocar onde? Beto, que frases você pode escrever com essas informações? Colocar o quê? Colocar o lápis. Colocar onde? Colocar o lápis no estojo. Muito bem. O Beto saiu do tema da comida, mas o exemplo está certo. O Alfa faz o próximo. O verbo é juntar. As perguntas são: juntar o quê? Juntar onde? Juntar o que mais? Alfa, sua vez. Juntar o quê? Juntar a farinha com o ovo. Juntar onde? Juntar a farinha com o ovo na xícara. Juntar o que mais? Juntar a farinha com o ovo na xícara com o açúcar. Isso! O que a gente aprendeu aqui? Que o verbo precisa de outras palavras. O verbo precisa de complemento. E que essas palavras ajudam a explicar melhor a frase. Essas palavras dão detalhes da ação da frase. E como a gente pode descobrir mais coisas? Basta fazer perguntas usando o verbo. Lembrem-se, quanto mais informações a gente tem na hora de escrever, melhor. Então vai uma dica na hora que vocês forem escrever. Façam perguntas como essas que a gente acabou de ver. Elas podem ajudar vocês a escrever textos completos. Textos com as informações necessárias para que todo mundo possa entender. Chegou a hora. Lembram que eu falei que os números iam entrar na nossa aula hoje? Vai ser daqui a pouquinho. Antes, quero saber, vocês viram as receitas que estão no começo da lição 2 do nosso livro? Sim!
Sim, E qual é a favorita de vocês? A minha é o bolo de cenoura. eu prefiro a gemada. Certo! Cada um tem a sua comida favorita. Vamos ver os ingredientes da gemada do Beto. Um ovo, uma colher de sopa bem cheia de açúcar. É bem fácil de fazer a gemada. Só 2 ingredientes. Agora vamos imaginar que o Alfa vai visitar o Beto. E o Alfa chega na casa do Beto bem na hora do lanche. Bem na hora que o Beto vai fazer a gemada dele. O que o Beto faz? Ele pergunta se o Alfa também quer gemada. O Beto é um garoto educado, como todos aqui. Ele vai oferecer a gemada para o Alfa. Então, se o Alfa aceitar, o Beto vai ter de fazer 2 gemadas. Vamos olhar os ingredientes novamente? Um ovo, uma colher de sopa bem cheia de açúcar. Para fazer 2 gemadas, ao invés de um ovo, ele vai precisar de 2 ovos, certo? E ao invés de uma colher de açúcar, ele vai precisar de 2 colheres de açúcar. Um ovo, 2 ovos. Uma colher de sopa bem cheia de açúcar, 2 colheres. Olhem com atenção para os ingredientes. O que vocês perceberam aí? O que mudou quando a gente passou de 1 para 2 ovos e de 1 para 2 colheres? Entrou o S depois do ovo na primeira frase. Na segunda, entrou o S depois de colher. Bem observado, Alfa. E o que esses S's mostram para a gente? Que as palavras passaram para o plural. Ovo virou ovos. Colher virou colheres. E por que mudou? Porque passou de 1 para 2 ovos e de 1 para 2 colheres. Exatamente por isso, Beto. Ovo combina com o número que está antes dele. Colher também combina com o número que está antes dela. Um ovo, 2 ovos. Uma colher, 2 colheres. E o que esses números mostram? Eles mostram a quantidade das coisas. Em um ovo, a quantidade de ovos é 1. Em 2 ovos, a quantidade de ovos é 2. E assim por diante. E o que acontece se mais colegas chegarem à casa do Beto bem na hora do lanche? Ele vai oferecer mais gemada. Vamos ver como ficam os ingredientes se chegarem mais 5 e mais 10 colegas? Um ovo, 2 ovos, 5 ovos, 10 ovos. Uma colher, 2 colheres, 5 colheres, 10 colheres. Ovos e colheres continuam no plural. E o que são ovo e colher? Vocês já sabem disso. São nomes. O nome de um alimento e o nome de um talher. Será que isso funciona do mesmo jeito com nomes de animais? Com nomes de objetos? Vamos ver? Um ovo, 2 ovos. Um macaco, 2 macacos. Um carro, 2 carros. Funciona. E com o nome de gente? Vamos ver? Um ovo, 2 ovos. Um macaco, 2 macacos. Um carro, 2 carros. Um Beto, 2 Betos. Sim, funciona também. Mas não existem 2 de mim. É verdade, Beto. Foi uma brincadeira com o seu nome. Mas o que a gente aprendeu com isso? Que o nome sempre combina com o número que vem antes dele. E esse número tem um nome.
número cardinal. É meio complicado, não é? Mas não se assustem. Tem coisas que têm nomes complicados ou difíceis, mas são simples. Querem ver? Televisão. É um nome grandão, mas a gente fala só TV. E selim, alguém sabe o que é? É só o banco da bicicleta. Os numerais cardinais indicam a quantidade das coisas. Um ovo, 2 colheres, 3 TVs, 4 bancos de bicicleta. O importante agora é a gente guardar uma coisa. O nome sempre combina com o numeral cardinal que vem antes dele. Vamos escrever aqui para não esquecer? O nome sempre combina com o numeral cardinal que vem antes dele. Vamos fazer um exercício para a gente treinar o que aprendeu. É o exercício 16 da página 38. O que a gente precisa fazer? Precisa juntar o ingrediente com a quantidade em cada linha e escrever isso corretamente onde está escrito forma correta. Vejam o exemplo na segunda linha do quadro. O ingrediente é xícara de café de manteiga e a quantidade, o numeral cardinal, é 2. Como a gente escreve isso corretamente? 2 xícaras de café de manteiga. Reparem que xícaras combina com 2. O alfa e o beto vão fazer uma linha cada um agora. As demais linhas ficarão para o dever de casa. Vamos lá? Alfa, você começa. Ingrediente é xícara de chá de óleo. A quantidade é 3. A forma correta é 3 xícaras de chá de óleo. Muito bem. Beto, você agora. O ingrediente é colheres de sopa de açúcar. A quantidade é 1. Então fica 1 colher de sopa de açúcar. Ótimo, é isso mesmo. O nome do ingrediente combina com o numeral cardinal que vem antes dele. É sempre assim. Lembrem-se, como dever de casa, vocês fazem o restante do exercício. Correto. A gente falou há pouco sobre o lanche favorito do Beto, a gemada. Agora vamos falar sobre o lanche preferido do Alfa, o bolo de cenoura. Alfa, já que você gosta tanto de bolo de cenoura, eu gostaria de saber uma coisa. Por que bolo de cenoura é escrito com letra maiúscula, mas cenoura nos ingredientes começa com letra minúscula? Não sei. Só lembro que a gente deve usar maiúsculas no começo da frase e também para escrever o nome das pessoas. Está certo, Alfa. É isso mesmo. A gente usa letra maiúscula no começo das frases e no início dos nomes de pessoas. Mas em bolo de cenoura, a palavra cenoura não está no começo da frase. E cenoura, é claro, não é nome de gente. Mesmo assim, cenoura é escrita com letra maiúscula. Vocês acham que tem mais regras de uso das letras maiúsculas? Tem mesmo. A receita diz que são necessárias 3 cenouras para fazer o bolo de cenoura. Mas são cenouras especiais? Ou pode ser qualquer cenoura? Acho que pode ser qualquer cenoura. Pode ser qualquer cenoura do mundo. A gente pode trocar essas 3 cenouras por outras 3 e vai conseguir fazer o bolo do mesmo jeito. Então a receita fala de qualquer cenoura. Fala do alimento cenoura.
Por isso a gente usa a letra minúscula. E o bolo de cenoura é um tipo de bolo especial? Ou é igual a qualquer bolo? Não é igual a outros bolos. É diferente do bolo de chocolate, do bolo de morango. É um tipo de bolo diferente dos outros bolos. Bolo de cenoura é o nome de uma receita. Por isso a gente escreve com letras maiúsculas. Será que essa regra só serve para nomes de receita? Vamos olhar um trecho do texto Animais do Zoo, que está na página 124 do nosso livro. O pequeno Júnior adora jogar bola, mas tente chegar perto e tomá-la para ver o que acontece. O filhote vira uma fera. O Dia dos Chimpanzés no Zoológico de Brasília é uma animação só. Quem é o Júnior? É o nome do chimpanzé. Isso mesmo, é um chimpanzé que mora no Zoológico de Brasília. O chimpanzé chama Júnior. Vocês repararam que chimpanzé está escrito com letra minúscula, mas Júnior tem letra maiúscula? Por quê? Porque a palavra chimpanzé é usada para indicar todos os animais desse tipo. Todo chimpanzé do mundo é chamado assim. Por isso ele é escrito com letra minúscula. Com o Júnior é diferente. O Júnior é o nome de um chimpanzé que é único, que mora no Zoológico de Brasília. Não tem outro igual a ele. Por isso a gente escreve com letra maiúscula. Será que a gente já descobriu a nova regra das maiúsculas? Usamos letras maiúsculas nos nomes de pessoas, animais, receitas e lugares, como escolas, ruas, cidades e países, etc. Exemplos: Cecília, Totó, bolo de cenoura, Escola Mário de Andrade, Rua 15 de Novembro, Rio de Janeiro, Brasil. Usamos letras minúsculas para objetos, animais, comidas, plantas, etc. Exemplos: lápis, cachorro, bolo, samambaia. Vamos fazer um exercício para ver se todo mundo entendeu? É o exercício 14 da página 37. Vocês têm de ler os textos dos quadros do lado esquerdo e ligá-los aos textos do lado direito. Para fazer a ligação correta, precisa ver se o texto tem letra maiúscula ou minúscula. Vamos ver o primeiro? O menino gosta de cozinhar. Foi ligado a pessoa. Então, o Lucas gosta de cozinhar. Só pode ser ligado a nome de pessoa. Está certo isso? Está. Menino é uma palavra usada para chamar todos os garotos. Qualquer garoto pode ser chamado de menino. E Lucas é o nome de um menino. A primeira frase tem leite batido com banana e a segunda, vitamina de banana. Qual é a receita e qual é o nome da receita? Leite batido com banana é a receita. Vitamina de banana é o nome da receita. Isso mesmo. Leite batido com banana é uma descrição da receita. Descreve quais ingredientes vão na receita. Já vitamina de banana é o nome da receita. E o último, a gata e Miete. Qual é o animal e qual é o nome do animal?
A gata é o animal e Miete é o nome do animal. Perfeito! A gata da primeira frase pode ser qualquer gata do mundo. Miete é o nome de uma gata. Vocês vão poder treinar mais o uso das letras maiúsculas no dever de casa. Resumo da aula. Resumo da aula. Hoje foi mais um dia com muito aprendizado. A gente viu as palavras que complementam os verbos nas frases e como elas são importantes. Elas dão detalhes sobre a ação da frase e podem nos ajudar a escrever textos melhores. Textos com as informações necessárias para que outras pessoas entendam o que a gente escreve. A gente também aprendeu a usar os numerais cardinais. São os números que aparecem antes dos nomes e mostram as quantidades das coisas. Os nomes sempre combinam com esses números. Sempre é a regra. A gente também aprendeu mais sobre o uso das letras maiúsculas. Elas são usadas antes de nomes de pessoas, animais, receitas e lugares. Dever de casa. Dever de casa. O aprendizado da aula vai continuar no dever de casa. Vocês devem fazer o exercício 15. É sobre o uso das maiúsculas. E façam também o exercício 16, mas só as 4 últimas linhas. Nós já fizemos as primeiras durante a aula. É sobre os números cardinais. Caprichem nos exercícios, hein? E até a próxima aula!